E se a vida inteira pudesse ser resumida a uma única escolha, uma bifurcação na estrada? Hoje a gente vai mergulhar num antigo guia filosófico que defende exatamente isso. Não se trata de um texto religioso, mas sim de um mapa. E um mapa surpreendentemente atual que mostra que só existem duas jornadas possíveis na vida. Então, vamos direto ao ponto. A coisa toda se resume a isto. De um lado temos o caminho da sabedoria, da justiça, com uma promessa de imortalidade. Do outro lado, bom, aí é o caminho do prazer, do poder, que leva no fim para o esquecimento. É a partir dessa escolha fundamental que toda a filosofia do texto se desenrola. Mas para a gente entender de verdade essa escolha, é fundamental olhar primeiro para a lógica de quem decide ignorar a sabedoria. E o texto é genial nisso, porque ele nos apresenta o argumento deles com as palavras deles mesmos. O ponto de partida deles é, vamos dizer, bem direto. A ideia é a seguinte: a vida é curta, um mero acaso. Um piscar de olhos entre o nada e o nada de novo. Nascemos por acidente e, no fim das contas, seremos como se nunca tivéssemos existido. Bom, e aí vem a pergunta, né? Se a vida é só isso, sem um sentido maior, o que resta fazer? A conclusão deles é bem lógica: aproveitar o agora. Mas é um carpe diem levado às últimas consequências. É buscar todo e qualquer prazer possível, porque no final, as luzes simplesmente se apagam. E é aqui que a coisa fica, digamos, mais sombria. Porque se seguirmos essa linha de raciocínio até o fim, se não existe um propósito maior, nem um juiz final, o que acontece com a moralidade? Ela se desfaz. E o que sobra no lugar? A força bruta. O poder vira a única lei. E a fraqueza se torna inútil, algo a ser descartado. Só que essa visão de mundo não fica sem uma resposta, claro. O texto constrói um contraponto poderosíssimo a essa lógica da força. E essa alternativa é a sabedoria. E veja bem, não é só uma ideia abstrata. Ela é apresentada como uma força viva, quase divina. E é crucial entender o que essa sabedoria significa aqui. Não é só sobre ser esperto, inteligente, não. A descrição é muito mais profunda. É como se ela fosse um sopro do próprio divino, sabe? A fonte de onde vem tudo que é bom e verdadeiro no universo. O texto vai além e começa a listar as qualidades dela. E o interessante é notar o contraste. Palavras como pura, benévola, estável, são exatamente o oposto daquela filosofia do caos e do egoísmo que a gente acabou de ver. É como se fosse o retrato de uma ordem boa, uma ordem que existe no universo. E aqui a gente chega no coração do argumento a favor desse caminho. Para quem busca sabedoria, coisas como tronos, poder, riqueza, tudo isso perde o valor. O texto diz que todo o ouro do mundo comparado a ela é só um punhadinho de areia. Pense nisso. A coisa fica até cósmica. A sabedoria é descrita como algo mais belo que o sol, que brilha mais que todas as estrelas juntas. A intenção aqui é clara: mostrar que o valor dela não é deste mundo, é de outra categoria, o verdadeiro prêmio de uma vida com significado. Ok, tudo isso é muito bonito, mas leva a uma pergunta bem óbvia, que o texto não ignora, pelo contrário. Se esse caminho do justo, da sabedoria, é tão incrível, por que tantas vezes quem segue esse caminho sofre, enquanto quem escolhe o outro parece se dar super bem? E a resposta para esse paradoxo? Bom, não é uma respostinha simples. É, na verdade, uma virada de chave, uma mudança total de perspectiva sobre o que é a realidade. Essa virada é o que a gente pode chamar de a grande inversão. A ideia é que a nossa perspectiva aqui na Terra é limitada, quase uma ilusão. Onde a gente vê morte e desgraça, na verdade existe paz. Onde a gente enxerga sofrimento como castigo, é um teste para algo muito maior. E a peça que conecta tudo isso? A crença na imortalidade da alma e numa justiça que vai além desta vida. E tudo isso nos leva, então, para a conclusão do livro. Qual é, no fim das contas, o legado que cada um desses caminhos deixa? Olha que imagem forte. No fim, o legado de quem escolhe o caminho do poder e do prazer é descrito como nada, fumaça, poeira levada pelo vento, como a lembrança de alguém que passou um dia em casa e foi embora. Simplesmente desaparece. Já um legado dos justos é o exato oposto. Ele não some. A promessa para quem segue a sabedoria é de permanência. A recompensa, a vida, tudo isso continua. Só que em outro plano, um que vai além do que a gente vê aqui. E com isso, o texto devolve a questão para a gente, né? Uma pergunta que, nossa, é tão relevante hoje quanto era há milênios.
Se a riqueza, o poder, se tudo isso passa como uma sombra, o que é que fica? O que de fato constitui um legado que dura para sempre? Fica aí a reflexão sobre os valores que guiam a vida de cada um.